A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, dando continuidade assim à nossa exposição desta epístola. Filipenses 4, verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, nesta noite queremos suplicar a Tua graça, Tua misericórdia, suplicar, ó Deus, que as nossas mentes sejam levadas cativas à Tua palavra, de maneira que não somente venhamos entender as Tuas verdades, mas haja um desejo profundo no nosso coração de nos conformarmos à Tua verdade e a vivermos de conformidade com o Teu Evangelho. Ser propício assim, ó Deus, a nós, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos de fato viver como luzeiros deste mundo. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos que passam por lutas e dificuldades, por angústias da alma, muitas vezes, por enfermidades, muitas vezes. Que o Senhor console, conforte tais irmãos, para que em meio a tais dificuldades o Senhor se mostre gracioso, misericordioso e consolador, bem como mestre, ensinador, por meio das diversas circunstâncias das quais nós enfrentamos dia após dia. Pedimos assim, ó Deus, a Tua intervenção e graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no último sermão, falamos sobre o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E falamos sobre o pensamento do cristão. Falamos também que muitas vezes esse é um dos textos muito mal usados e aplicados, no sentido de que as pessoas pensam que nesse texto está falando sobre pensamento positivo, por exemplo. Não, vai dar tudo certo. Não, um pensamento meio que uma perspectiva humanista, um pensamento numa perspectiva de autoajuda, de confissão positiva e coisas do gênero, porque no final das contas vai dar tudo certo. E que por esses pensamentos você não pode ter um pensamento ruim, um pensamento negativo. Mas aqui não está falando sobre esta realidade, mas está falando sobre que o pensamento do cristão é exatamente diferente do pensamento grego. Que é aí que nós vemos a sabedoria do mundo. O que os homens dizem sobre o que você deve pensar. Mas esse texto está falando sobre que a esfera na qual o cristão deve exercitar o seu pensamento, ele vai, por assim dizer, delimitar. E essa delimitação do pensamento do cristão é imposta pelo próprio Evangelho. O que nós devemos pensar? A maneira pela qual também é demonstrado, a maneira pela qual o Evangelho delimita os nossos pensamentos. É nisso que devemos pensar. Falamos sobre vida intelectual, portanto. Estamos falando sobre pensamentos e em que o cristão deve meditar. E vimos sobre a questão do como devemos pensar e trazer à nossa memória
a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como devemos nutrir pensamentos sobre o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pois se nós não pensamos em Cristo, podemos fazer até um teste. Pode ser algo pela qual avaliamos a nossa vida cristã. Nós pensamos em quem nós gostamos. Nós nutrimos pensamentos nas pessoas que nós desejamos estar perto. E como desejamos estar perto? Nossos pensamentos são levados cativos a essa pessoa. Nós podemos pensar num tipo de relacionamento. E nós pensamos então sobre Cristo, a pessoa de Cristo. Somos aqui levados pelo apóstolo Paulo e exortados a pensar e a olhar para o Senhor Jesus Cristo. A beleza de Cristo, como se é apresentado no Evangelho. A olhar para Cristo na cruz do Calvário, quando Ele estava lá dando a sua vida por nós, pecadores. A razão pela qual o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado. Devemos ter isto sempre, sempre em nossa mente. Não é pensar esporadicamente, uma vez no ano. Devemos sempre trazer a nossa memória, porque a partir do momento em que trazemos a pessoa de Cristo constantemente, aí nós vemos a consequência daquilo que vai acontecer no verso 9. Ele vai falar sobre a prática agora. Mas pensar na cruz de Cristo, pensar sobre a doutrina do pecado e quão ofensiva o pecado é diante dos olhos do Senhor Deus, sobre a necessidade do arrependimento, pensar, considerar sobre essas verdades. E devemos lembrar que todos os nossos pensamentos devem estar sujeitos a Cristo. As nossas ideias, os nossos pensamentos, tudo deve estar sujeito a Cristo. O Evangelho deve ser, o elemento norteador de todos os nossos pensamentos, de tal maneira que até ao comer, beber, seja feito para a glória de Deus. E pensamos, como eu posso glorificar a Deus comendo e bebendo? Podemos então pensar teologicamente sobre nossa existência aqui na terra, de uma forma contínua, e que deve estar sempre pautada pelo Evangelho. Portanto, o Evangelho, o cristianismo, ele deve ser o limitador e o delimitador dos nossos pensamentos, mesmo quando estamos vendo outros assuntos, mas podemos sempre canalizar para a glória de Deus. Vimos sobre a Reforma Protestante, vimos sobre Sebastian Bach, que depois de compor cada música, ele colocava lá embaixo das suas letras, das suas composições, SDG, só lhe deu glória. Tudo, portanto, é pensado nesse sentido. E se nós não pensamos assim, nossas ações também elas serão marcadas por aquilo que nós pensamos. Na verdade, parece-nos que todas as grandes realizações da humanidade sempre começam com projetos, com pensamentos, com ideias. Alguém pensou em voar. Muito tempo se passou até que o primeiro homem voasse. Alguém pensou em alguma coisa e as coisas simplesmente não surgem, elas são resultados de pensamentos. E podemos dizer que a vida cristã, ela não é uma coisa, a vida cristã, ela é o resultado do pensamento, da meditação, como nos chama a atenção o Salmo, que o justo medita na lei do Senhor dia e noite. Ele medita, ele pensa, ele considera, ele traz à sua memória sempre as verdades do Evangelho. Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. Mas Paulo está aqui interessado em destacar agora, no versículo 9, a conduta do cristão. Isso é importante fazer esse link. Por isso mencionei o verso anterior. Primeiro princípio que nós podemos entender aqui deste texto,
quando Paulo está dizendo: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Aqui Paulo então está interessado em destacar a conduta do cristão, a vida prática do cristão, que ela agora muda do campo do pensamento, das ideias, mas que ela é como que materializada na vida prática. E o primeiro princípio é que o Evangelho não é algo que nós acrescentamos à nossa vida. O Evangelho é algo que deve dominar a nossa vida. Portanto, não é um adendo, não é um anexo, como se eu vivo a minha vida, mas eu anexei a minha vida o cristianismo. Eu anexei a minha vida Cristo. Eu sou engenheiro, sou isso, sou aquilo, faço isso, e cristão. Não é assim que devemos pensar. Nós somos cristãos que podemos, pela graça de Deus, com os dons que o Senhor Deus tem nos dado, servir à glória do Senhor Deus, como médico, como doutor, como advogado, como engenheiro, ou seja, o que for, como gari, para não acharmos que só servimos a Deus com profissões de elite. De qualquer maneira podemos servir. Sou um cristão. Eu sou um cristão. O cristão, portanto, ele tem um pensamento próprio, onde todas as coisas são anexas. Eu, como cristão, eu sirvo a Deus desta forma. Eu não sou um médico que sou cristão. Eu sou um cristão que é médico. Portanto, o Evangelho não é um adendo, um acréscimo, um anexo. É algo que deve dominar inteiramente a vida do cristão. Eu sou um cristão antes e acima de tudo. E porque se me for exigido que eu perca entre escolher ser cristão e perder a minha profissão, eu prefiro aqui, se você é só um anexo, diz, eu vou amputar aqui o meu cristianismo. Mas quando você é cristão, você diz, eu perco tudo, mas não tem como eu deixar de ser o que eu sou. Eu posso deixar de ser médico, posso deixar de ser enfermeiro, posso deixar de ser qualquer coisa, mas eu não posso deixar de ser cristão. Cristão é a essência da vida. Portanto, ser cristão jamais deve ser visto como um adendo ou alguma coisa assim. E isso é um perigo. E se percebe com clareza que muitos têm feito do seu cristianismo um acréscimo à sua vida. Só um acréscimo. Algo que eu posso, assim como algo que você coloca, é um objeto que você incorpora no seu corpo, um relógio, que você pode facilmente tirar. Mas você não pode tirar aquilo que você é. Você não tem como. E isso é, de fato, ser cristão. Portanto, o Evangelho deve controlar a totalidade da vida. Tudo deve estar sob o controle de Deus. Tudo. Por isso que o apóstolo vai dizer, até quer comais ou bebais, pense em qualquer coisa da vida, seja para a glória de Deus. E que se for diferente, é porque então esse cristianismo é só um acréscimo à sua vida. Mas isso não é o desejável, isso não é o correto. Mas também nós vemos que os pensamentos e ações estão interligados. Do que adianta proclamar as grandes verdades do Evangelho, mas viver nada, pouco ou nada dessas verdades do Evangelho? Portanto, pensamentos e ações. E vemos então
que o Evangelho não vem somente controlar a mente, mas vem também para controlar as ações. Isso é um princípio que deve ser norteador. 2 Coríntios 5,17 nos diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Percebam, não estamos falando aqui de uma criatura melhorada, ou de uma criatura simplesmente renovada. Nós estamos falando sobre um processo de uma nova criação. É uma nova criação, é algo totalmente, completamente novo, é algo distinto, é algo que não há uma renovação, é algo completamente novo, é nova criação, nova criatura, totalmente diferente. Essa é a razão porque seus pensamentos são diferentes, e essa é a razão porque suas ações também são diferentes. Um segundo princípio que nós podemos extrair do texto é a santificação. Não é apresentado como uma lei. Olha, vamos colocar a lei, faça isso, não faça isso, faça assim, não faça assim, pode isso, não pode isso, e faz a listinha. E o cristão então agora é esse que vai se conformando à lista, ao legalismo. Não, meus irmãos, isso chama-se moralismo. A ideia de que esta moralidade ela é libertadora, redentora, onde agora, por causa que vive dessa maneira, de acordo com a lei, pelas obras da lei, na justiça própria, então ele tem a redenção, a salvação, porque ele faz estas coisas, porque ele vive dessa forma. Então, óbvio, porque ele é salvo, porque ele faz isso, isto. Essa é a ideia. É claro que nós somos chamados para a moralidade, mas a diferença de moralismo para moralidade é que a moralidade é o desenvolvimento natural daquilo que é. Assim, como uma criança nasce e ela começa a se desenvolver em todas as suas funções e habilidades, com o passar do tempo, e a maturidade vai vindo, as habilidades também, faz parte dela, não é uma coisa, olha, faz isso, não, ela é aquilo. Mas é o desenvolvimento natural, ou desenvolvimento espiritual da salvação. Foi salvo, mas agora ele vai crescendo. É o que se espera. É o que se espera que na sua mente seja uma mente santificada. E sendo a mente santificada, as suas ações também passam a ser santificadas. É o crescimento. Por isso que Paulo vai dizer, nisso vocês estejam pensando, porque na medida em que vocês estiverem pensando, considerando essas verdades, meditando nessas coisas, não é um dia, não é tarefa de um dia. Essa semana é tarefa para todo mundo, vamos pensar sobre isto. Pronto, deve ser contínuo, deve ser uma ação contínua. E na medida em que nós pensamos sobre estas verdades, nós também somos transformados em nossas ações práticas. Portanto, a santificação. Paulo não ensina que crentes de Filipos façam isso, não façam isso. Mas o que vocês aprenderam? O que vocês receberam? O que vocês ouviram? O que vocês viram? Vão praticando. Sejam um desenvolvimento da vida cristã. Mas um terceiro princípio que podemos perceber do texto são as bênçãos, como consequência. São as bênçãos condicionadas. Elas são condicionadas. Quando Paulo vai dizer
o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, isso fazei. Então, essa adversativa conclusiva, o Deus da paz será convosco. As bênçãos decorrentes de uma vida cristã vivida, fruto de pensamentos, fruto das ideias, da metanoia, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, transformai-vos, a prática, pela renovação da vossa mente. A mente, meus irmãos, ninguém muda a prática, ninguém muda a ação, se não mudar o pensamento. Enquanto você não vê o pecado como pecado, você não vai deixar o pecado. Enquanto você não vê a glória de Cristo como algo tão glorioso, você não vai desejar. Enquanto você não vê o sacrifício de Cristo realizado por você na cruz do Calvário como sendo a maior manifestação do amor de Deus, você sempre vai rebaixar o sacrifício de Cristo e você nunca vai ver tão grande amor, e um amor tão grande que você seria capaz de dizer, eu deixo tudo por causa de Cristo. Não, se você enquanto não entender, como é que você vai deixar? Enquanto você não vê a hediondez do pecado, como é que você vai deixar o pecado? Enquanto você não vê a glória de Deus, como você vai desejar? E o céu e a sua glória. Portanto, essas bênçãos aqui, e o Deus da paz será convosco. O próprio Deus será o vosso Deus. O próprio Deus estará contigo. O próprio Deus, e esse Deus que estabelece a paz, estará com você. O Deus criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. Meus irmãos, que temeremos se Deus está conosco? Quem será contra nós? Porque cristãos têm medo de tantas coisas, muitas vezes, é porque às vezes está tão longe de Deus que qualquer coisa o aflige. Mas vemos também esse princípio, não somente dessas condições, para que possa experimentar tanto a comunhão como a paz de Deus. Mas essa palavra é importantíssimo. Isso praticai. Qual era o problema dos fariseus do Antigo Testamento, da época de Jesus? Era que eles não conheciam as Escrituras, é que eles não sabiam, que eles não tinham informações. Certamente eles tinham informações, e certamente, como bons judeus que eram, porque os fariseus eram aqueles mais estritos da lei, que por isso eles conheciam, Jesus denuncia e diz: vocês são hipócritas. São hipócritas porque vocês conhecem, mas não vivem. Chega Jesus ao ponto de dizer: você sabe o que eles estão ensinando? Ouçam o que eles estão ensinando, mas não vivam o que eles estão vivendo. O problema não está no que eles dizem, o problema está naquilo que eles fazem, ou naquilo que eles deixam de fazer. Esse é o problema dos fariseus. Jesus denunciou muitas vezes, e é fácil ser fariseu, meus irmãos. Saber muito sobre o Evangelho e não praticar nada do Evangelho. Saber muito sobre as Escrituras, todavia ela não é o elemento norteador, orientador da minha vida, da minha prática. Isto, na época vitoriana, fez com que muitos filhos de cristãos não quisessem o cristianismo de seus pais. Eram pais que sabiam muito da Bíblia,
eram rudes, desafeiçoados, rígidos, implacáveis. No entanto, manifestavam pouco na vida cristã, pouco de Cristo. Romanos, no capítulo 2, uma leitura relativamente longa, 1 a 10, nos diz a palavra do Senhor Deus: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais obras. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Percebam que Paulo está dizendo na sua carta aos Romanos sobre aqueles que sabem, conhecem, todavia a sua vida não é pautada por aquilo que ele sabe, por aquilo que ele conhece. Que terrível coisa, pois Deus julga. Ledo engano, quando a pessoa acha que está bem, porque sabe muito, e vai para a igreja, não atentando que tais elementos servirão naquele dia como, não como elementos que vão aplacar, que estarão em benefício dele, mas em prejuízo. Podemos ler também um outro texto que fala em Tiago, capítulo 1, verso 22 a 27. Tiago nos diz as Escrituras: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E poderíamos considerar sobre o que Jesus fala no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, quando ele fala sobre, no final do seu Sermão do Monte, falando sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E ele vai dizer claramente: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Ouve a palavra, sabe da palavra, conhece a palavra, mas não pratica. É um homem tolo.
insensato. Não há sensatez no seu coração. E poderíamos citar tantos outros textos, mas o que Paulo está dizendo, façam assim, pratiquem, isso praticai. O Evangelho não é para ser meditado, filosofado, considerado intelectualmente, para debatermos, é para ser vivido. Se o Evangelho não servir para ser vivido, qualquer outro uso do Evangelho é um uso inapropriado. Se é somente para pensar, considerar intelectualmente, tal Evangelho nada aproveitará, a não ser para ser um peso no dia da condenação. Mas também devemos considerar por que cristãos não usufruem das bênçãos do Senhor. Outros cristãos que não usufruem das bênçãos, da alegria, da paz, o Deus da paz, dessa intimidade com o Senhor, que é a maior das bênçãos, estar com Deus, estar com Cristo. Primeiro, pelo exposto até agora, porque se contentam só com o conhecimento, ficam tão satisfeitos. Olha, eu sei, eu já estudei isto, a minha mente é verdade. Esse é um dos pecados, principalmente sobre aqueles que se detêm no conhecimento do Evangelho. Eu estudei já a Bíblia, fiz teologia, conheço muita coisa, sei debater, eu sei falar sobre milenismo, pré-milenismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, amilenismo, enfim, eu sei tantas coisas da teologia. Mas vida, que é bom, se contentam, estão satisfeitíssimos, estão plenamente satisfeitos, porque sabe, não praticam, mas como disse, na era vitoriana era assim que acontecia, pessoas eram duras, insensíveis, sabiam muita coisa, mas os filhos viam, olhavam para os pais e diziam: ele fala muita coisa, mas vive muito pouco. Para que eu vou querer esse Deus? Para que eu quero esse Evangelho? Não quero. Não vejo sentido. Em segundo lugar, então por que cristãos não usufruem destas bênçãos? Porque eles vivem numa esfera e na espera de uma experiência. Ele está orando para ter uma experiência. Ele não entendeu que você sentindo ou não sentindo, você tem que obedecer. Ele está esperando sentir. Eu estou esperando sentir de Deus que eu devo perdoar o fulano. Ele está esperando uma experiência. Ele não anda na obediência, ele anda na experiência. A hora que eu sentir alguma coisa, então eu vou fazer isso. Muitos andam nesse aspecto. Estão esperando ter uma experiência. Talvez sentir, talvez arrepiar. Eu já vi testemunhos assim, o culto foi uma bênção, eu me arrepiei todinho. Talvez fosse uma febre, um ventilador, mas as pessoas ficam na expectativa de ter uma experiência. Meus irmãos, se você entendeu o que Deus disse, você não precisa sentir nada. Obedeça. Não fique à espera de uma experiência. Eu tenho que chorar. Eu tenho que... Isto faz com que você perca as bênçãos. Porque não é isso que as Escrituras estão dizendo. Olha, e o Deus da paz estará convosco depois que vocês
sentirem alguma coisa. Não. Está dizendo, façam isso, vivam assim, e o Deus da paz estará convosco. Sentindo ou não sentindo, tendo uma experiência ou não tendo experiência, eu já tive experiências gloriosas, mas se eu for depender da minha obediência de experiências, meus irmãos, minha vida será muito pobre, espiritualmente falando. Sem a prática dos preceitos, sem a prática da palavra de Deus, não temos o direito de esperar o cumprimento de nenhuma promessa, de nenhuma bênção, de nenhuma manifestação da presença de Deus. Deus requer obediência. E nós estamos esperando primeiro, muitas vezes, talvez não seja o nosso caso. Eu quero sentir primeiro para depois obedecer. Eu quero sentir para depois fazer. E às vezes nunca faz, porque nunca sentiu. E porque nunca faz, nunca experimenta a real bênção prometida nesse texto. E o Deus da paz. E então, o Deus da paz será convosco. E o que nós devemos praticar? Como diz o apóstolo Paulo, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Percebam que Paulo está dizendo de uma questão prática, de uma questão de observação, inclusive. Olhe em mim. Eu não diria isso. Mas o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. E as suas experiências são tremendas. Aquele que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, e a sua vida tremenda. Mas o que nós podemos dizer? Olhamos para os escritores bíblicos, para as biografias que estão na Bíblia. Olhem esses homens, atentem para eles, vejam os seus acertos e os seus erros, mas olhem, aprendam, olhem para os apóstolos, olhem também para os santos da igreja de todos os tempos, daqueles que andaram no caminho do Senhor. Olhe para estes, olhe para esses homens, veja o exemplo dos santos. Devemos olhar, meus irmãos, como é inspirador ler sobre a vida dos mártires. É humilhante para nós. É muito bom nesse sentido. Nos humilha. Humilha o arrogante, o orgulhoso, aquele que se acha tão espiritual ao ver a fidelidade até derramamento de sangue, até a morte, e diz: eu ainda não fui até o sangue. Esses homens, sim, esses homens. Ou seus exemplos de vida. E se nós formos pegar todos esses homens santos da Bíblia e extra Bíblia, dos que se notabilizaram na fé, dos gigantes da fé, nós podemos ver algumas coisas que é muito simples na vida do cristão. O que eles tinham em comum? Como era a vida deles? O que era comum a todos eles, por assim dizer? Primeiro, eles sempre queriam viver para a glória de Deus. Essa era uma coisa que era comum a todos. Veja como eles viviam para Deus, para a glória de Deus, querendo servir a Deus. Esse era o grande objetivo da vida deles, viver para a glória de Deus. Paulo já nos tinha dito em Filipenses 3, verso 8 ao verso 10, quando ele nos diz aqui:
Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Isso que eu quero, o conhecer. Ele não conhecia Cristo? Não, aqui está falando dessa experiência cada vez maior, porque Cristo Deus, Ele é o Deus eterno, infinito. Meus irmãos, não há limite da glória de Deus. Não há limite, pois por mais que cresçamos no conhecimento de Cristo, ainda há tanto a crescer, tanto. É tão grande que quando Deus se revela a Moisés dizendo: olha, Moisés, você fica aqui, eu vou passar e você vai ver a minha glória como que pelas costas, porque você não suportaria ver a minha glória. E o pouco que ele viu da glória de Deus, quando ele desce do Monte Sinai, o seu rosto está brilhando. Está brilhando. Imaginou? Não consigo nem imaginar. Para conhecê-lo, eles sempre queriam mais e mais de Cristo, viver para a glória de Cristo, se desgastar para a glória de Cristo. Olha o exemplo de John Bunyan, passou 14 anos na prisão e era tão fácil ele ser liberto da prisão, bastava ele dizer: eu não vou mais pregar o Evangelho. Mas ele diz: eu não posso. Se eu sair hoje daqui, eu vou pregar o Evangelho. E eu não posso ir contra a minha consciência. Mas eles se notabilizavam também pela leitura da palavra. Eram homens da palavra, conhecedores da verdade. Pedro vai dizer que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual, que por ele nos é dado o crescimento para a salvação. Devemos desejar, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo, mas que só pode ser encontrado não na experiência mística da mente humana, mas é pela auto-revelação de Deus em sua palavra. Só dessa maneira nós conhecemos Deus. Nós vamos ver que esses homens se notabilizavam pela vida de oração. Eram homens de oração. Homens que oravam. Para eles, oração, a vida de oração, de intimidade com o Senhor. Eram homens também que se notabilizavam pela humildade. Mortificavam-se a si mesmos. Procuravam jamais a arrogância, não buscavam a sua glória, buscavam sempre a glória de Deus, humilhavam-se. E para isso, meus irmãos, a necessidade do autoexame, examinar a si mesmo. Como podemos fazer então? Você analisa a si mesmo. Hoje é dia da ceia. No texto de Paulo aos Coríntios vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, já combatendo um grande erro da humanidade, da tendência natural humana carnal, examinar os outros. Gostamos de examinar os outros. Olha o irmão, olha a irmã, olha, a Bíblia não diz isso. Examine-se a si mesmo. Quem olha muitos outros esquece de si. Quem olha muitos outros esquece da sua própria vida. Esse é um problema, é uma tragédia. Mas examinar a si mesmo, ver aonde eu falho, onde julgar
os propósitos do meu coração. De fato, qual é a intencionalidade do meu coração? Nisto ou naquilo? São movidos pela paixão e pela glória de Deus? Ou é alguma outra intenção não confessável? Preciso julgar os propósitos do meu coração. Eu preciso entrar e ver por que estou fazendo isso. Por que eu estou agindo assim? Porque, enfim, julgar o meu próprio coração. Ver o mundo como um inimigo. É uma influência que seduz, rouba o tempo. Se eu sou amigo do mundo, olha que Tiago vai dizer, não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo, porque todo aquele que é amigo do mundo constitui-se em inimigo de Deus. São excludentes. Vemos uma geração que está em crise, uma geração de cristãos em crise. Querem amar a Deus e querem amar o mundo ao mesmo tempo. Querem servir a Deus e servir ao mundo. Cheio de cobiças mundanas. Se parecer com o mundano, sua cobiça é ser parecido com o mundano. Precisa lembrar que o mundo, ele é algo que engana a alma. Ele seduz mesmo. E é necessário romper com o mundo. Veja lá, a visão do peregrino do mundo, onde ele vai rompendo, ele vai deixando todas as coisas, dizendo, isso não vai fazer bem para a minha alma. Quando está lá na feira da vaidade, diz, olha, tem coisas que aparentemente, tudo bem, mas isso não vai fazer bem para a minha alma. Preciso sair da feira da vaidade. Eu preciso sair deste mundo. E ele continua a sua peregrinação. Talvez é chamado de louco. Ou outras palavras. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13, nos diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos do presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos entender, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Certamente isso nos conduz à decadência. Irmãos, Paulo, portanto, está nos chamando a atenção para esta verdade. A verdade de conhecer o Evangelho, mas viver também o Evangelho. Nós somos convocados, exortados pelo apóstolo Paulo a isso praticai, se queremos as bênçãos do Senhor. Talvez muito daquilo que temos experimentado de uma vida cristã, não cheia de graça, de manifestação da bondade do Senhor, da pouca presença de Deus, talvez seja o resultado da pouca prática cristã, seja do pouco entendimento e conhecimento da verdade do Evangelho, e, consequentemente, eu não posso viver aquilo que eu não sei. Eu preciso saber, eu preciso conhecer e preciso viver, para que eu possa experimentar estas coisas. Isto vai ser algo realmente
algo singular na vida, é algo que nos distingue do ímpio. Nós não somos, nós não simplesmente acrescentamos o cristianismo à nossa vida, nós somos cristãos. Somos cristãos e devemos agir como cristãos, em todo aspecto, em todo aspecto. Não pode ser um adendo, um anexo. Todas as outras coisas são anexas. A gente até costuma dizer, eu não sou professor, eu estou professor. Eu não sou o diretor, eu estou diretor, né? É aquela coisa, né? Que aquilo ali tudo é passageiro. Então eu não sou médico, eu estou médico hoje. Amanhã posso estar na cama precisando de um médico. Eu não sou, porque parece que isso reflete alguma coisa permanente, quando na verdade tudo é passageiro. Mas ser cristão não, ser nova criatura não. Isso é que começa aqui e dá continuidade na glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus neste momento. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e misericórdia, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de considerarmos nas Tuas verdades e pedimos, ó Deus, que o Senhor seja propício a nós e nos abençoe. Que o Senhor nos dê a graça de entendermos as verdades do Evangelho com clareza, mas também, ó Deus, a graça de vivermos o Evangelho e possamos desfrutar desta íntima comunhão com o Senhor, que o Deus da paz será conosco todos os dias da nossa vida. Que bênção! Que isso, ó Deus, nos seja como um estímulo para conhecer e viver o Evangelho. Andar com o Senhor, ter a paz do Senhor, ter a alegria do Senhor, ter o contentamento, o sentimento de proteção e todas as bênçãos espirituais possamos desfrutar por estar com o Senhor. Abençoa teu povo aqui presente, ó Deus. Concede assim a tua graça e tua misericórdia. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.